Muito bem, então agora, oficialmente, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, né? Tem bastante amigos aí do gênero masculino, mas eles não estão chegando ainda, mas dessa vez tem, né? Ao contrário da Mave lá no Brasil, que tinha enfim, mas eles estão chegando. Sejam muito bem-vindas, né, para essa jornada. Está começando hoje um dia muito especial para todos nós, né? Uma jornada de conscientização e de ação pelo meio ambiente, pela vida, que é o nosso nome, né? Amigos do Meio Ambiente e da Vida. E assim, é uma jornada em que eu só organizo o material, a gente só organiza o material aqui do Grupo Amave e aprende muito com vocês. Tem muita riqueza, muita informação poderosa que vocês vão trazendo e que vão ajudar não só esse grupo, tá? Mas vão ajudar o trabalho também que a gente está se propondo de sair por aí, né? Falando presencialmente, falando online sobre o assunto. Ó, chegou a Daniela. A Alemanha está em peso aí. Daniela chegando. Bem-vinda, minha amiga Daniela. Chegou na hora. Seja bem-vindo. Um abraço para você grande. Estamos muito juntos, muito juntos. Ah, legal. E eu estava falando, Daniela, que esse é um grupo que está começando uma jornada hoje, mas assim, a gente está aqui oferecendo informações, compilando, organizando e tal. Mas assim, não somos donos da verdade, né? Não temos verdades absolutas e temos muito que aprender com vocês. E tudo que vocês trouxerem vai ajudar na jornada que a gente está se propondo de sair por aí falando sobre isso, sabe? De colocar a bicicleta na estrada e falar sobre o tema. Então, vocês ajudam demais nesse sentido, demais. Então, vou só fazer uma pergunta, Roberto, muito claro, rápido. Por acaso ouviste, era uma mensagem muito longa que eu enviei ontem muito tarde. Podes não não ter consegui ouvido. ver ainda. Ok, melhor. A Melhor? intenção da Ah, então reunião, tá. depois no final falamos. Tá, beleza. Boa, Denise chegando. Seja muito bem-vinda, Denise. Abraço para você, abraço apertado. Tá fechado teu microfone. Achei, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Nossa, vocês não fazem ideia, estou tendo cada conversa, assim como com todos vocês, né? Cada conversa com a Denise também em box, nós vamos aprender muito com todos vocês, todos, Estamos sem exceção. todos numa jornada de aprendizado. Exatamente. Então vamos lá, né, turma? Vamos começar. A ideia é, apesar do cara aqui falar um pouco demais, a ideia é a gente apresentar em cerca de 1 hora, um pouquinho menos, quem sabe, e depois, assim, interação total, vão tomando nota, né, do que quiserem acrescentar, ou se quiserem fazer pontualmente alguma intervenção, também fiquem à vontade, enfim, mas a ideia é não passar muito de 1 hora e 15, sabe? 1 hora e um pouquinho, para que também não cansem a vocês todas aí, né? Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo a apresentação? Tá bem aí? Beleza. Então, sejam todos bem-vindos, né? De novo, Espiritismo e Ecologia, André Trigueiro. Hoje o início de uma jornada a ser construída juntos, together. Alle zusammen, é isso? Alle zusammen. Todo mundo junto. E nós vamos, então, sem mais delongas, avançar, né, minhas amigas? Começando com o prefácio, com a introdução e o primeiro capítulo da obra do Trigueiro. E, assim, a base para isso é a última edição, tá? Ela foi revista e ampliada em 2022. E foi muito legal essa ampliação que o Trigueiro fez. A primeira edição foi em 2009, né, onde ele percebeu, mesmo com todas as evidências que já haviam, né, por parte da ciência sobre o que está acontecendo no mundo com a biodiversidade, com a natureza, ele já, ainda naquela época, percebia uma timidez muito grande, sabe, por parte dos palestrantes espíritas e fora do espiritismo também, né, porque aqui a gente vai falar também para fora das fronteiras espíritas. Uma timidez para falar sobre ecologia, para falar sobre ética animal, à luz do espiritismo. Então, pouquíssimos palestrantes faziam essas conexões, sabe, que são importantíssimas, e a doutrina espírita fala demais sobre isso, demais mesmo. Nós temos o MOVE, o Movimento pela Ética Animal Espírita, que no site tem mais de 200 referências doutrinárias
sobre isso, sobre ecologia, sobre ética animal. Joana de Anjos, André Luiz, Emmanuel, Casemiro Cunha, Leon Denis, assim, tem todo mundo, tem uma galera lá falando sobre isso. E assim, até 2009, o Trigueiro percebeu que esse tema da ecologia era um tema absolutamente periférico e desimportante no movimento espírita. Olha só, um espiritismo que tem tantos instrumentos, né? Uma doutrina tão bem estruturada por Kardec, e era um tema ali tangencial, de vez em quando alguém tocava nele, já passava reto, nada muito profundo. E aí, a última edição foi em 2022, para coincidir com os 30 anos da Rio 92, aquela conferência da ONU para o meio ambiente histórica no Rio de Janeiro, que gerou alguns documentos, alguns contratos internacionais super importantes. E aí, desde então, o tema se faz presente. Eu coloquei uma interrogação vermelha ali no sentido de fazer uma pergunta. Se faz presente? Se faz presente da maneira suficiente? Então, eu acho que ainda não, né? Eu acho que ainda não. Acho que ainda temos que pisar firme no acelerador para acelerar essas tratativas, acelerar o debate, sabe? O bate-papo sobre isso. E nesse bate-papo, muitas perguntas, não é? Uma delas é como promover o bem-estar social sem agravar a destruição ambiental. Pergunta chave. E uma ainda, né? Como reverter o legado ambiental e ético sombrio que estamos a deixar para as futuras gerações? Dá para fazer 1000 perguntas aqui. 1000 perguntas. Como defender o legado da biodiversidade, né? Nós estamos vivendo a 6ª extinção em massa das espécies. Já houve outras 5 que aconteceram de forma natural, é a natureza no comando, mas essa agora, a 6ª, tem a nossa digital, né? Nossa pegada bem grandinha ali. E aí, minhas amigas, olha só, né? A gente, ó, legal, a Carol está colocando algumas informações no chat ali bem importantes, aquele conjunto de referências doutrinárias que eu mencionei. E aí, gente, o tema se faz presente, ecologia, ética animal, pela primeira vez. Vejam como as coisas começam a acontecer também, né? E aí fica a dica, não é? Para a União Espírita, a Federação Espírita Alemã, para a Federação Espírita Portuguesa, para dar uma olhada no que está acontecendo com a Federação Espírita Brasileira. Olha só, pela primeira vez na história centenária da FEB, aconteceu o lançamento, tá, de uma campanha espírita permanente, não é com data para terminar, é permanente, de conscientização ecológica. Em 2022, quem quiser esse documento, aliás, quem quiser não, eu vou postar lá no nosso grupo do WhatsApp depois o documento da FEB que trata dessa campanha. Gente, vocês vão ficar boquiabertas, eu aposto, surpresas com tudo que a FEB abraçou em termos de campanha permanente nesse documento. Enche o coração de esperança, sabe? Eu vou colocar lá no grupo. Se eu esquecer, me cobrem, tá? Por favor. Essa campanha, ela se apoia na contribuição que o Espiritismo, a doutrina, e nós, né, que fazemos o movimento espírita, podem oferecer para a solução dos problemas atuais socioambientais, com a finalidade de melhoria da vida dos indivíduos e da coletividade. E assim, não só da coletividade humana, da coletividade não humana também. E a finalidade que está lá, está escrito, sabe? É um documento do Conselho Federativo Nacional. É promover a conscientização do cidadão espírita sobre as responsabilidades que ele tem perante a natureza, por meio de uma educação. Olha aí, ó, a gente estava falando de educação aí antes, né? Por meio de uma educação. E a Denise comentou comigo numa dessas tantas conversas que a gente está tendo, ensinar, né? A Denise falou muito bem em bloco sobre isso, educação, que transcenda os interesses exclusivamente humanos, ou seja, não antropocêntrica, e inclua o direito de viver de todas as espécies, pelo amor de Deus, né? Todos filhos de Deus, ou seja, uma visão não especista, oferecendo subsídios teóricos e práticos que contribuam para a mudança individual e coletiva, em prol do equilíbrio dos ecossistemas. Então, gente, é divino. E assim, a ideia é levar, sabe, por onde a gente caminhar por esse mundo, levar embaixo do braço essa campanha e mostrar, olha, está acontecendo isso, vamos fazer alguma coisa igual aqui também?
em Portugal, na Alemanha, na Espanha, em todos os cantos. E essa é a ideia. E aí vamos para a introdução da obra do Trigueiro, né? Tudo isso começou em 2004, quando o Trigueiro foi convidado para falar sobre ecologia e paz, num centro espírita lá do Rio de Janeiro. E aí o Trigueiro, ele fez uma pesquisa, né, para ver, e chegou à conclusão de que muito se falava de paz, né, no movimento espírita, óbvio, né? Nem poderia ser diferente, mas sobre ecologia nada se falava, nada. Isso em 2004, ontem, né, há 20 anos atrás. Não se falava nada. E aí o Trigueiro fala, a Denise comentou aqui, o Papa Francisco também abraçou a causa. Denise, minha amiga, nós vamos falar muito do Papa Francisco ao longo dessa jornada. Laudato Si, uma série de outros documentos que ele está mandando ver. E assim, ó, o Papa Francisco está mandando um papo retíssimo sobre essa questão ambiental. Ele está dando um exemplo assim fantástico. Que Deus o dê saúde, né, para ele ficar o máximo possível aí conosco para nos ajudar nesse sentido. O papo é pop, é isso aí, é isso aí. Esse é pop. Não é à toa que é o primeiro Francisco, né? Primeiro Papa Francisco da história. Aí o Trigueiro, ele fala o seguinte, né? Paz era um assunto recorrente em palestras públicas nos centros espíritas que ele vinha frequentando desde 1987. Ecologia, não era pauta. Ele confirmou, ele diz, né? Confirmei minha suposição consultando dirigentes de centros e checando listagens de temas para as palestras públicas lá. Pude constatar que, na maioria dos casos, os assuntos ecológicos eram considerados periféricos ou desimportantes, quando muito eram citados no decorrer de uma palestra, mas que tinha como mote principal qualquer outra coisa. Que era importante, tá? Não estou aqui, por favor, né? Eu não quero passar um tempo maior no umbral do que eu preciso passar. Eu não estou desmerecendo as palestras, as falas que já vinham sendo feitas, super importantes todas, mas ecologia, que é bom, nada, né? Se o John Travolta chegasse no centro espírita esperando uma fala sobre ecologia, ética animal, ele ficaria mais ou menos com essa cara que ele está fazendo aí, só esperando. E aí, na introdução, o Trigueiro, a introdução é muito boa, muito boa. Aliás, todo o livro do Trigueiro, né? É maravilhoso. Ele faz algumas perguntas, né? Peraí, mas então, como é que pode não se falar de ecologia quando nós estamos enfrentando definitivamente a maior crise ambiental da história? Como é que pode isso ocorrer? Como é que pode o Espiritismo não enfrentar esse grave momento com objetividade e mais, com toda a sua força doutrinária, né? Com tudo que o Espiritismo fala sobre o tema? É difícil de entender como pode isso acontecer, não é? Não foi Kardec que disse que fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, e eu acrescentaria a ciência, né? A razão, a ciência estão nos mostrando tanta coisa sobre as quais o espiritismo e outros credos religiosos também, tá? A gente vai dialogar com todos, que também precisam chegar junto do tema. Embora outras filosofias e outras religiões, minhas amigas, estão a fazer coisas como a própria Denise falou, né? A Igreja Católica está se movimentando. O Papa Francisco está fazendo por onde? E outros credos, né? A gente estava falando, né, Carla, antes de começar a gravação da teosofia. A Carla também curte a teosofia também pega firme sobre isso e abre espaço para se conversar sobre isso. E é muito bom a gente... E aqui a gente vai fazendo essas conexões, viu, gente? A gente vai, que nem Blavatsky, né? A gente vai pegar um fio que percorre toda a história da humanidade com mais ou menos os mesmos princípios e vai colocando as pérolas ali, né? Pérola do espiritismo, da teosofia, do hinduísmo, do jainismo, da física quântica, né, Denise? Vamos colocar as pérolas todas ali nesse fio. Outra pergunta que o Trigueiro faz é se a ciência apontar caminho que contradiga a doutrina não deve corrigir o seu rumo, como o próprio Kardec disse? Deve corrigir o seu rumo. E se a gente fizer responder essas perguntas aí de uma maneira objetiva, estilo Kardec, olha o sorrisinho que ele abre do canto da boca lá do alto da espiritualidade, olhando para nós fazendo isso. É o que a gente precisa fazer, por isso que eu acho que a gente precisa realmente, e eu também, tá? Eu também,
Dá muito mais Kardec. Muito, muito mais mesmo. Gente, fiquem à vontade para pontualmente falar alguma coisa, ou se não, lá no final, por favor, vocês inundem aqui o espaço cibernético com as suas dúvidas, suas ideias, seus conhecimentos que vocês têm e muito nesses corações aí, tá bem? Fiquem à vontade. Olha, Roberto, desculpem, é muito rápido. Estes dois argumentos são fundamentais. O encarar de frente a razão e é mesmo, estes são inabaláveis, são leitmotivos, não é? Para conseguir penetrar no meio espírita, onde haja menos permeabilidade, digamos, pronto. E a ciência, não é? Se a ciência desmente, o que é que a ciência nos está a dizer? É uma pergunta que temos que fazer, não é? O que é que a ciência claramente nos está a dizer? O que é que os cientistas estão a gritar há tantas dezenas de anos? E nós vamos estar a calar como espíritas, é isso? Perante um lema deste género? Estes dois são mesmo importantes. Obrigada. Importantíssimo, Ana Paula, importantíssimo. E assim, a espiritualidade, a voz da espiritualidade fala muita coisa a respeito, tá? A gente vai falar muito de Joana de Ângeles, por exemplo, ela do alto lá, do além, ela vai nos alertando para uma série de coisas atualíssimas, atualíssimas. Então, assim, não é só a ciência, é a própria espiritualidade que está nos dando o caminho, né? E aí, minhas amigas, nós vamos começar. Eu esqueço sempre de colocar a tela cheia, né? Um dia eu aprendo. A gente vai, então, falar do capítulo Frases de Efeito. Frases de Efeito. A parte dizendo aqui, temos essa cartilha em alemão e em português no website. Opa, em alemão? Pô, maravilha, Paty. Pô, não sabia. No site do GEL, do grupo, foi autorizado pela FEB, pelo Campec, e aí a gente colocou também Espiritismo e Ecologia. Foi uma tentativa de começar modestamente a mexer um pouquinho mais nesse âmbito, né? Não tem em português, eu tô falando que tem bastante gente aqui que sabe, né? Onde é o website do GEL, que pode, se quiser passar para amigos, parentes e tudo mais, essa cartilha está traduzida. Maravilha. Tá falando do livro do Trigueiro, né? Não, eu estou falando da CN, da CEPC, Da da FEB, campanha. sim, da campanha. Nossa, que espetáculo, que maravilha. Está traduzida para o alemão lá, para também conscientizar o pessoal daqui, né? Muito bom saber. Baita notícia. E depois vocês compartilha com a gente o link, né? Porque vamos distribuir Ponha sim, ponha lá no grupo. nas casas da Alemanha, da Áustria, da Exatamente. Suíça, da parte suíça que fala alemão. Vamos espalhar, né? Frases de efeito. Então, né? O Trigueiro faz uma pergunta. Qual seria uma das razões para a pouca consideração de temas ambientais e ético-animais no meio espírita? Uma das razões, tá? E aí ele discorre sobre isso. Ele diz que podem ser realmente as famosas frases de efeito. E assim, fiquem à vontade para me ajudar trazendo outras frases que vocês ouçam, tá? Não só do meio espírita, mas de fora também, porque nós vamos tomar nota de todas. Isso tudo vai para a apresentação que a gente costuma fazer por aí sobre espiritismo, natureza e saúde mental. Então, o que são essas frases de efeito? Os fiéis, né, eles expressam a sua fé em frases curtas, isso é normal, ao longo da história a gente sabe disso, e o fazem para dar sentido às convicções que eles possuem. Tudo certo, está tudo certo nesse sentido. O grande risco é que a gente realmente escorregue na missão que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem no planeta de fazer realmente o bem pela coletividade humana, não humana, todos os elementos da natureza, por conta das frases de efeito. Então, o risco do escorregão é realmente, eu acho que o Trigueiro me parece correto nesse sentido. Não sei, depois vocês digam se concordam, porque também tem esse ponto, tá? Aqui a gente discute. Pode ter o contraponto, que, aliás, é muito bem-vindo, pode ter a discordância, o legal é que é um grupo incrível, né? De pessoas, assim, realmente incríveis, que a gente pode fazer isso e todos saírem ganhando com isso. Isso é muito bom.
Então, uma frase de efeito. Essa aqui é famosa. O Trigueiro bate firme nela nas palestras. O acaso não existe. Não existe o acaso. O Trigueiro diz que é uma reafirmação da confiança em Deus. Beleza, e realmente, Deus no comando. Só que isso pode nos levar a uma escorregadia compreensão do karma, das leis de causa e efeito. Então, se tudo acontece, se existe a miséria humana, se existe a pobreza, a doença, se existe os eventos climáticos, se existe uma série de coisas acontecendo no mundo, levando dor, levando prejuízos, não é? Para as pessoas, prejuízo material, prejuízo financeiro, espiritual, psicológico, é porque tem que ser assim, porque está planejado de ser assim, não é? Porque o karma determina que assim é que tem que acontecer. E isso é muito perigoso, não é? Existe realmente as leis do karma, mas existe também o nosso poder de ação, nosso poder de intervir positivamente, não é? Então, faz muito sentido. E aí algumas frases aqui, tá? Por exemplo, Deus não joga dados. Isso aí Albert Einstein teria dito, não é? Que Deus não joga dados. Então, o acaso realmente não existiria. E tem algumas frases típicas, tipo, Jesus salva, Deus é fiel, e por favor, são frases de outros credos, né, outras religiões, não significa a desvalorização de nenhuma delas, tá? Pelo amor de Deus, jamais isso, porque todas são importantíssimas nessa jornada, né? A gente que trabalha nessa causa da prevenção do suicídio e da saúde mental, a gente sabe a importância que tem as igrejas evangélicas, as pentecostais, as católicas, no sentido de fortalecer as pessoas, de muitas vezes tirá-las das drogas, tirá-las dos vícios, enfim. Então, são super importantes. Mas elas têm algumas frases também de efeito que a gente tem que ter uma atenção, né? E aí, não sei se vai estar muito pequeno. Fala aí, minha amiga. Diga aí. Não sei se não é importante fazer já este contraponto, Roberto. Pensa comigo, pensa aqui, segundo o Espiritismo, não é? Não sei os credos de quem está presente. Efetivamente, a lei de causa e efeito, não é? Esta aqui do acaso não existe, que nos pode fazer resvalar para o está programado, estamos a apagar erros do passado, a reparar, enfim, a expiar, estamos sempre na dimensão provas e expiações. Muito bem, tudo certo, mas se formos ao Evangelho segundo o Espiritismo, temos aquele exemplo do nosso dever de ação perante a dor do próximo. Ele está, de facto, a expiar, certo? Imaginemos que alguém está em sofrimento perante nós. Não podemos usar o argumento cruzando os braços, dizendo é a lei de causa e efeito, este irmão está em expiação e nós temos simplesmente que o deixar passar as suas provas. Ponto. Então, o nosso papel é de inação. E não é isso que o Evangelho nos diz. De imediato nos diz, perante vós foi posto também este irmão, portanto, todas as questões ambientais, todos os nossos irmãos animais, toda a criação, e nós temos o nosso dever de agir e interagir da melhor forma, certo? Portanto, este argumento está plasmado no Evangelho. Eu não sei, lá está, eu sou uma, sabes que eu para citar exatamente aonde não sei, mas encontrarei. Esse é um argumento muito forte. Nós podemos dizer, não, há de facto, o acaso de facto não existe, tudo aquilo que está a acontecer é, no entanto, consequência do livre-arbítrio do homem, da direção que ele tomou, e não só, independentemente de termos que passar por todas essas provações que já atualmente estão aí, também temos a obrigação de, perante as provações, agir da forma que então o nosso código moral nos diz, não é? Segue, avança, ajuda, esse é o teu papel. Aqui eu acho que esse argumento do Evangelho é importante. Muito bom, importantíssimo, importantíssimo. Não tem jeito, né? A gente precisa se movimentar, não é? Até porque não sabemos, não é? Se em algum momento do passado, nas nossas existências, não fomos nós que estávamos naquela posição inversa, sofrendo e precisando de uma força, né? Precisando de uma mãozinha, um empurrão. E aí? Fala, Carla. Diga, minha amiga.
Eu concordo com o que Paula disse, mas eu também acho que o acaso não existe, mas a frase, para mim, ela não me serve de muleta ou de desculpa para não fazer nada. Entendeu? Eu acho que o perigo dessas frases de efeito é exatamente esse. Eu também concordo que o acaso não existe, né? Mas não é por isso, né, que o mundo está se acabando, vai se acabar mesmo, tem que se acabar, porque o acaso não existe, isso não é por acaso, não. Eu não vejo assim. Né? Eu vejo que é uma frase de efeito, é uma frase, inclusive, que eu compartilho, mas no meu caso, né, eu acho que no nosso caso, que estamos tentando, né, melhorar as coisas, eu acho que ela não nos paralisa, ela não serve de desculpa, né? Então, se o acaso não existe, então eu não preciso fazer nada, porque vai acontecer de qualquer jeito. Né? Eu vejo nesse sentido. Perfeito, adorei a analogia das muletas. Vou roubartilhar, vou usar para mim também por aí, tá? É bem muleta mesmo. E aí, se a gente escorrega nessa questão do acaso que não existe, que a gente sabe que não existe, e deixa de agir, uma série de dimensões da vida que dizem respeito à nossa paz, à nossa saúde total, mental inclusive, e a paz e a saúde de todos que nos cercam, humanos e não humanos, como, por exemplo, saúde física, a fome, meio ambiente, que a gente está falando aqui da pegada ecológica nociva do ser humano, a ética animal, com as pandemias, a origem das pandemias, né? Por que aconteceu? Questão das opressões de gênero, etnia, raça, povos originários, xenofobia, espiritualidade, autoconhecimento, enfim. Se nós não fizermos a nossa parte, e esse é um slide que eu mostro em todas as falas, sabe? Porque ele me parece que, por enquanto, mostra que tudo está conectado com a paz de todos. Todas essas dimensões, e a gente precisa agir, fazer a nossa parte em cada uma dessas dimensões, não é? Inclusive, estamos fazendo palestras que dão uma fala, né, que dão um zoom em cada uma dessas dimensões, à luz da doutrina espírita, com um olhar sobre o meio ambiente e mostrando que tudo realmente está absolutamente conectado. E a gente vai ampliar, a gente vai conversar mais sobre esse slide que, nossa, daria para ficar um tempão falando sobre ele. E Leon Denis, né? Eu adoro Leon Denis. Ele diz que o universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Os mundos, nas profundezas do éter, do cosmos, conhecem-se, chamam-se e respondem-se. Ou seja, o acaso não existe? Ok, mas a gente precisa nos conhecer, nos chamar, nos responder, nos ajudar e fazer tudo o que for possível, não é? Que tiver ao nosso alcance. Uma outra frase de efeito é essa aqui, ó. Essa aqui é muito boa. A verdadeira vida é a vida espiritual. Essa é fantástica. Tá certa, né? Me parece que tá certa. A verdadeira vida é a vida espiritual, sem dúvida alguma, no meu humilde ponto de vista. Mas onde a vida espiritual acontece? Se não do lado de lá, mas também do lado de cá, não é? Aquela história de espíritos animando corpos, corpos animando espíritos, a gente percorre a nossa vida espiritual nesse ciclo. Para quem está ligado no hinduísmo, a tal da roda de Sansara, né? Aqueles círculos que a gente vai vindo, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, até que não precise mais reencarnar, não é? A vida espiritual acontece em todos os âmbitos, em todas as dimensões, no além e aqui. E onde começa a vida espiritual? Bom, esse é um mistério, né? Que um dia, quem sabe, a gente aprenda. Mas ela sem dúvida, ela permeia a nossa vida aqui e acolá, não é? E o Trigueiro faz uma comparação muito legal, gente. Ele pergunta, ele fala do horário nobre. A gente sabe da televisão, né? Não sei se alguém ainda assiste televisão, eu já nem ligo mais, né? Tem uma TV aqui, mas eu nem ligo mais. Mas tem ali o horário nobre da TV, né? Que normalmente é às 8, às 9 horas da noite. Não sei se na Alemanha e Portugal é a mesma coisa, mas no Brasil o horário nobre era esse. E aí o Trigueiro pergunta, né? Indiretamente na obra dele, qual é o horário nobre das nossas existências? Qual é? Aí ele mesmo responde,
há que se reconhecer também que o horário nobre de nossa existência é aqui e agora, já que as escolhas que fizermos a cada instante definirão a qualidade de nossa vida espiritual, ou seja, qualidade da vida espiritual na Terra e também do lado de lá, também do lado de lá. Ou seja, nós estamos vivendo, eu ouvi isso de alguém numa fala, acho que foi agora em Lisboa, dizendo que essa é a reencarnação mais importante das nossas vidas, de toda a nossa história. E olha, é mesmo, o tamanho da nossa responsabilidade é gigante. E aí o Trigueiro fala uma aqui muito boa, vamos ver se vocês concordam. É forçoso admitir, porém, que muitos de nós usamos essa frase para legitimar o desinteresse, a desatenção e o completo desapego dos assuntos terrenos. Tipo assim, a minha vida é no além, né? Depois que eu desencarnar é que é a vida para valer, a vida espiritual. Então, o que acontecer agora aqui, deixa acontecer. Não devo me importar tanto assim. É um risco, sabe? É um risco. E eu já ouvi, assim, muito isso de irmãos muito queridos, né, no meio espírita, né. Eu mesmo já errei nesse ponto várias vezes, nessas frases de efeito, e minha mochila está cheia de escorregadas nesse sentido aí. Só que a gente precisa avançar, né. O Trigueiro diz ainda, gente, que faz parte do nosso aprendizado espiritual nos relacionarmos de forma saudável, inteligente e responsável com os assuntos da matéria, com as coisas do mundo de César, como a Ana Paula gosta de falar, eu gosto muito dessa fala, consagrando parte do nosso tempo à manutenção do corpo e do planeta que nos acolhe. Planeta, compreenda-se todo mundo, né? Por exemplo, essa galera que está embaixo aqui, né? Os animais com penas, patas, chifres, escamas, os animais humanos e todos os rios, mares, florestas, tudo que está dentro desse planeta incrível, não é? E aí a gente começa a desfilar, assim, ao longo dessa jornada vai ter muito disso. A palavra da espiritualidade nesse sentido, e não só a palavra dos espíritas, tá? A gente vai abrir o leque. O Emmanuel fala que, perante a eterna sabedoria, todos estamos interligados. As pedras e as flores, os animais e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Infinito. E aí é legal como que os astros acabam se comunicando com o início de todo esse processo. Pedras que depois reinicia o fluxo, né? O Carl Sagan é que disse, muito feliz, né? Uma intuição assim maravilhosa, de que nós somos feitos de pó de estrelas, né? Nós somos feitos de pó de estrelas, realmente. Então, os astros se vão, desencarnam, né? Entre aspas, e o que sobra deles alimenta outros mundos, outras vidas, outros ciclos, e isso é fantástico. E essa solidariedade, essa interligação, a gente não presta tanto atenção assim. Aí, vocês me corrijam, puxem as orelhas, vocês estão à vontade para fazer isso, tá? Porque eu estou aprendendo. Então, eu tento fazer que nem o Lego, conectar com outras coisas. Isso aqui, eu acho que se conecta com o budismo, com o famoso caminho óctuplo do Buda, que é um roteiro de vida, sabe? É um roteiro. Eu estou começando agora, tá, gente? Então, por favor, dê um desconto. Eu estou começando literalmente agora a estudar um pouquinho mais do budismo. Então, assim, se a gente entender essa questão da interdependência e da solidariedade, da interligação que o Emmanuel falou, a gente vai perceber que nós precisamos ter uma compreensão correta, um pensamento correto, nesse sentido da interligação. Fala correta, ação correta, meio de vida correto. Olha só como isso dialoga aqui com a ecologia, com os hábitos de consumo, enfim, um meio de vida correto, um esforço correto nesse sentido, uma atenção correta e uma concentração correta. Estou começando a aprender isso e estou achando fantástico o que o Buda traz nesse sentido. E aí, eu vou colocar a Buda do lado de Francisco de Assis. Eu vou colocar os dois para conversar, porque eu acho o seguinte, eu acho que dá para fazer isso. Já imaginou esse caminho óctuplo? Uma compreensão correta franciscana, pensamento franciscano, fala franciscana, tudo isso com uma pegada franciscana, sabe? Como Francisco tratava todo mundo por irmãos, ele tinha dentro da alma dele, tem, né? Porque ele nos ajuda aí, né?
essa questão da interligação, da solidariedade entre tudo e todos, né? Então, já pensou acrescentar Francisco a cada um desses caminhos, cada um desses 8 passos do caminho óctuplo, ter todos esses esforços de vida, mas com uma pegada franciscana? Seria fantástico, né? Seria fantástico. Eu quero muito poder desencarnar tendo aprendido isso e tendo feito alguma coisinha nesse sentido e tendo emprestado a voz para levar adiante essa mensagem, né? Fala, Ana Paula. Rapidamente, Roberto, vindo atrás ao André Trigueiro, os espíritas, pelo menos em Portugal, insistem muito, até porque as pessoas se dirigem muito em dor aos centros espíritas, mais por curiosidade ou necessidade de evolução, estudo e consciência do que vão encontrar na doutrina. Então, há uma insistência muito profunda no tratamento, no auto-amor, no tratamento e cuidado com o nosso relicário sagrado, sendo esse o corpo, o veículo da alma. Portanto, insiste-se muito nisto, certo? Portanto, isto reforça o que o André Trigueiro, no fundo, aqui está a dizer. Não é? A manutenção do corpo e do planeta, que estão interligadíssimos, não é? Nós não podemos maltratar um planeta e pretender que depois ele nos dê couves saudáveis para nós sermos saudáveis. Isto assim em resumo, não é? Ser bruta. Pronto, mas o que é que eu te queria dizer? Em relação, agora, quando falaste de budismo, é interessante que, primeiro, uma pergunta deixo no ar. Se leste Siddhartha, do Hermann Hesse, em que ele passa por todas as experiências terrenas. Ele passa pelo Fausto, pela pobreza extrema, por todas as experiências que ele tinha que passar, que se depararam na vida, não é? E é assim que ele depois consegue ter uma noção da vivência e da autoiluminação, portanto ele seria depois Buda, não é? Pronto. Das diferentes correntes budistas. Faço-te um apanhado, que para mim foi uma novidade muito grande. O Alexander Moreira, ao fim destes 25 anos, publica estudos fabulosos e um deles deixou-me boquiaberta. O cristianismo está de longe implantado no mundo como a maior religião, a maior filosofia a ser seguida neste momento. São estatísticas, ele trabalha sobre dados estatísticos, não é? E quando ele apresentou isso, ele está a falar de um estudo planetário. Não está a falar de um estudo na Europa, ou só entre Europa, Estados Unidos e... Não. Ele foi fazer um apanhado global e eu fiquei surpreendida, porque tinha a ideia de que, por exemplo, o Alcorão estivesse muito mais em prevalência, ok? Toda esta fobia que está aqui sobre os muçulmanos, enfim, esta história toda. Seja como for, isto leva-nos de novo, lá está, a fechar o círculo no espiritismo, não é? Então, vamos lá, porque Jesus o que é que nos disse? O que é que ele nos deixa? Que amor é este que nós temos entre todos e por este planeta que ele orienta, que ele tanto trabalhou para nos deixar, não é? Porque os espíritas têm isso como base. O grande, o Cristo, não é? Portanto, a esfera crística teria sido Jesus, um dos Cristos, a tomar conta deste planeta. Então, o que é que nós estamos a fazer do planeta que ele criou e de tudo aquilo que nos proporcionou, não é? É mais outra reflexão que temos mesmo que, digo eu. Pois é. A responsabilidade é imensa sobre os nossos ombros, né? A Denise colocou aqui que 28% da população mundial é cristã. Faz sentido, Denise. Faz sentido. Eu acho que o islamismo deve estar ali também, lado a lado, enfim. São as três grandes... Os gráficos daquela publicação, que é muito recente, atenção que eu estou a falar das publicações do Alexander Moreira como sendo científicas, destituindo de caráter espírito, ok? Sim, o Alexander acaba de publicar este livro através da Springler, que é a maior editora mundial de temas científicos. Portanto, eu não creio
que ele caísse no erro de fazer uma Sim, afirmação deve ter gráfica, mais. não é? Sem estar embasado mesmo em grandes estudos e em dados concretos. Portanto, eu fiquei Mas tem, surpreendidíssima. Eu estava convencida que o cristianismo não estivesse de longe como primeira. Não estava à espera. Para Muito mim, então, bem. mas tem pessoas que não se identificam com religião nenhuma. É, verdade. 720 milhões da população dizem que não tem filiação religiosa. sim. É Mas verdade. esse estudo ele fez-lo mesmo exaustivamente. Eu tenho ali o livro. É muito recente. É muito recente. Aliás, penso que o Roberto sabe do que falo. E é surpreendente. E sem Depois te compor compartilha. em nenhuma das... Diz? Não, depois compartilha o nome do livro, coloca no chat ou lá no grupo do Whats, para a Sim. gente ter como referência. Sim. Sim. Mas desculpa, te cortei. Nada, não ia dizer assim nada de fundamental, provavelmente. Não, segue, porque depois não tens tempo, Roberto. Muito bem, muito bem. É isso aí. Ah, e você mencionou um livro de Hermann Hesse sobre budismo, né? Chama-se Siddhartha. Siddhartha. Ah, interessante. Quero ver isso. É o caminho do iluminado. Sim. E A Denise, história. Denise falou alguma coisa e está o microfone fechado. Siddhartha é Buda. Siddhartha Buda. É Buda. Ah, Siddhartha é Buda, Siddhartha de Hermann é, Hesse. é Buda. Ah, Porque legal, legal. é, o Buda é como se fosse um título. Então, O iluminado. O Siddhartha foi um dos Budas. Isso, é, um dos Budas, é. Muito bom, muito bom. Diga aí, Carla. Não, só falando Siddhartha Gautama, né, que é o Buda, o iluminado. Uhum. Fantástico, fantástico. Tem um livro muito interessante, eu vou colocar no grupo lá, que é Versículos Comparados, de Buda e Cristo. O paralelismo é incrível. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Muito bom, gente. Muito bom. Para vocês verem que o diálogo é aberto, né? Entre... Mas eu estou esperando a minha vez, porque eu estou fazendo um monte de anotações aqui, Opa, eu estou já ansioso para te ouvir. que são controversas, mas... Estou ansioso para te ouvir. Quer pontuar alguma coisa agora para pegar o timing ou quer... Eu tenho medo de atrapalhar. Não. Faltam três slides. Então, fecha o teu raciocínio. Tá, vocês que mandam, tá, gente? Eu só sou o dificultador, o facilitador aqui do grupo, tá? Vocês que mandam. Vamos lá, então. Outra frase de efeito. Estou aqui só de passagem. Ele fala muito disso. E, de novo, né? Aqui a impermanência, que é um negócio, que é um termo muito caro também à sabedoria oriental. Outros falam também, Pietro Baldi menciona muito isso, que é aquilo de que nada é para sempre, né? Nada é para sempre, tudo vem, tudo vai. Então, esse estou aqui só de passagem é uma frase também que acaba levando as pessoas algumas, né? Pode levar algumas a dizer, por que me preocupar com a natureza e as criaturas, se eu estou aqui só de passagem? Se eu vou falar, assim, em termos de física quântica, né, estou me arriscando numa área que eu não sei, bulhufas, nada. É como se eu dissesse assim, hoje eu sou partícula, mas amanhã eu vou ser onda. Então, tá tudo certo, a dualidade partícula-onda, né? Por que economizar água, energia, poupar vidas animais, por exemplo, se eu não estarei aqui, se eu estou só de passagem? E aí, então, isso pode, potencialmente, aumentar o risco da ignorância, da indiferença, da inação, e a ignorância se manifesta de formas, assim, até engraçadas. Seria cômico se não fosse, de certa forma, trágico, né? Tem uma pesquisa, já não é de hoje, não é recente, nos Estados Unidos, que diz que descobriram, né, que 7% dos norte-americanos ainda pensavam, à época, 2020, que o leite com chocolate vinha diretamente de uma vaca marrom, ou seja, se a vaca fosse marrom,
ela daria leite achocolatado. Aí eu penso né, fazendo uma brincadeira, se a vaca fosse marrom escuro, seria o cacau 70%, 80%. Para vocês verem que... E sem falar de outras coisas, né? Tipo terraplanismo, enfim. Isso do estou aqui de passagem é um risco grande. E a gente está vivendo um momento no mundo meio perigoso em termos de informação, né? Enfim, de falsas histórias, de falsa informação, enfim, é complicado. Há que se ter uma atenção gigantesca. Essa aqui não está no livro do Trigueiro, tá? Me corrijam se eu estiver indo, sei lá, viajando, como se diz no Brasil, viajando na maionese, mas assim, eu já percebi isso, tá? Quando chegar o mundo de regeneração, tudo vai ficar bem, num estalar de dedos. Já ouvi muito isso. É como se, assim, começou o mundo de regeneração. Ok, resolvidos os problemas. Estamos todos safos, salvos, porque agora a Terra atingiu um outro nível planetário, não é? É, nesse sentido, uma pergunta, né? Tanto se fala da transição planetária, mas onde, de fato, se está discutindo a transição ambiental, energética, alimentar, ética e outras tantas, né, que estão a acontecer ou que precisam acontecer, não é? E eu gosto muito dessa passagem do livro Transição Planetária, né, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que diz que as dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Olha como foi feliz o Manuel Filomeno de Miranda abraçando, né, todo o contexto do planeta com essa, fazendo a ligação, né, de tudo que tem no planeta, com as dores que a gente está sofrendo, com tudo que está acontecendo no planeta, com evidentes prejuízos materiais, sociais, mentais, biológicos, a biodiversidade, prejuízos éticos. Nossa, tá no vermelho. O balanço contábil realmente no vermelho. E nesse sentido, pessoal, opa, fala aí, Ana. Só uma pergunta: Evolução em Dois Mundos? Essa obra é Transição Planetária, do Psicografia do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Sim. Obrigada. É um livro assim, olha, eu gosto de Kardec também por isso, porque ele estimula a gente a discutir, questionar, não é? É um livro que tem algumas coisas muito interessantes, como essa fala aqui, mas também tem outras que a gente precisa colocar uma lupa em cima e analisar com muito mais critério, enfim, questionar, e não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema nisso. Kardec estimula a gente nesse sentido. E aí, as frases feitas, frases de efeito, né, podem reforçar mitos, tabus e acabam distanciando todos nós dos problemas e o pior, da solução, ou pelo menos da mitigação dos problemas, e isso leva o quê? A um adiamento, uma procrastinação. E aí eu gosto muito também estou começando a estudar ontem, tá? Aprendendo agora, e estou gostando muito do que eu estou começando a ver, dos estoicos, dos filósofos estoicos. Marco Aurélio, nessa obra Meditações, ele fala da procrastinação, mas assim, no contexto da Roma imperial, tá? Da Roma antiga, com seus 1001 deuses e tal. Mas a fala que ele diz me parece certeira. Ele diz: pensa na tua longa procrastinação e nas muitas oportunidades que recebeste dos deuses, mas que deixaste por utilizar. É, de certo, mais que tempo de compreenderes o universo de que fazes parte e o Senhor desse universo, do qual és uma emanação, que há um limite definido para os teus dias, ou seja, os estoicos falam muito disso, né? A morte como conselheira, enfim, porque a vida é finita aqui, não é? Que há um limite definido para os teus dias, que, se não os usares para a tua iluminação, esses dias partirão tal como tu mesmo, para nunca mais regressar. Ele não tinha pegada reencarnacionista, mas os estoicos falam muito disso, da questão
da morte como conselheira, no sentido de que a gente aproveite bem o tempo, enfim, não é? E faça o que nós tenhamos que fazer sem procrastinar. E aí, vocês falaram isso aqui, né? Acho que foi não sei, a Denise, a Carla ou a Ana, enfim, da nossa responsabilidade. Emmanuel traz isso. Ele diz que os reinos da natureza estão sob a responsabilidade direta dos homens, mais sob a responsabilidade direta dos homens e propriamente dos espíritos. Razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizeram em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. É a conta, são as leis de fato, na prática, de causa e efeito, e tio Emmanuel nos dando, e não é uma fala só, não é uma fala só, são várias nesse sentido. E aí, o Trigueiro encerra essa parte dizendo que, pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício ou uso irresponsável de recursos naturais terá implicações em nosso processo evolutivo. Portanto, não é porque a vida é transitória que não precisamos prestar atenção naquilo que fazemos e também naquilo que deixamos de fazer, apenas porque retornaremos em breve à pátria espiritual. Então, das frases de efeito à ação, efetivamente, não é, minhas amigas? Então, assim, dá para falar muito mais sobre esse capítulo do Trigueiro, com as frases de efeito, fazer mais 1001 conexões, mas aí seria um abuso total da paciência de vocês, porque se ficaria falando muito tempo sobre isso, não é? E aí esse seria o encerramento desse capítulo, das frases de efeito do Trigueiro, uma chamada de atenção para todos nós, espíritas e não espíritas, não é? E é isso, minhas amigas, um resumo, assim, muito precário, não é? Poderia ser bem mais amplo, mas aí o tempo realmente ia ser longo, não é? Então fica mais aberto agora do que nunca para que vocês tragam aí as impressões, contrapontos, sugestões, enfim, porque a gente está construindo esse material juntos, não é? Fala aí, Ana Paula. Depois eu quero ouvir a Denise, estou louco para ouvir a Denise. Olha ali, ó. Denise já fez um tratado para nos apresentar. Olha, é muito rápido, Roberto. É que nas frases de efeito, pelo menos por aquilo que, não sei a vossa impressão em geral, mas por tudo o que vimos estudando no Espiritismo, estas frases de efeito, elas contradizem-se a si próprias pela própria doutrina. Porque se tu utilizas as frases assim, isoladamente, sem contexto, aparentemente elas são de laxismo, não é? Deixa andar, justifica-se, tudo está no sítio certo, à hora certa, nós não devemos ser assim muito pachorrentos porque Deus sabe o que faz, e então nós sentamos-nos na cadeirinha quente porque Deus faz tudo e nós não precisamos de fazer nada, não é? Então logo depois de seguida temos que agarrar no restante do que sabemos, porque se efetivamente nos foi dado livre-arbítrio, e se nos foram dados pelo menos de forma opulenta os 5 sentidos que temos, nós vemos o desastre, cheiramos o desastre, ouvimos o desastre e sentimos, já para além dos 5 sentidos, não é? Temos a emoção que nos diz o que está a acontecer a todos os nossos irmãos nos vários planos. Por isso, todas estas frases acabam por, não é, ser rebatidas também pela teoria espírita, não só depois por aquilo que nós somos chamados na prática a fazer. Porque aquilo que Kardec nos diz como grande frase é sempre a mesma, não é? É que fora da caridade não há salvação. Portanto, venham os budistas, venham os católicos, venham os agnósticos e os ateus, venham todos, porque é o que esta frase quer dizer, não é? Se tu és caridoso, se aplicas verdadeiramente essa palavra no verdadeiro sentido, não é? O amor vai ter que se expandir e já em primeira mão, se pensarmos em linha reta só, não é? Admitamos o patamar da cegueira só entre humanos. Já só aí, se tu vires aquilo que está a ser provocado pelos desastres ambientais com o nosso próximo, consideramos só humano, então não fazemos nada? Vamos continuar sem fazer nada? Não é plausível, não é aceitável. Agora, que eu não sei quantos portugueses aqui estão, que a Federação Espírita Portuguesa está completamente estagnada neste campo,
acho que não me restam já muito mais dúvidas. Está bem? Só me falta ainda consultar a ADEP, que tem, e não tive tempo de o fazer, nem estímulo, por várias questões, uma referência à parte ambiental. Mas acho que é um pé de página, lá pelo meio. Portanto, se o maior órgão difusor da doutrina espírita portuguesa não está sequer a ter uma ação na proporção, temos que nos perguntar o que fazer. Como fazer. E estes estudos do Roberto são fundamentais para nós podermos conversar e dialogar com quem possa, efetivamente, começar a ter estas ações de consciencialização que nós aqui estamos a ter. Porque, no fundo, nós aqui não estamos ainda a fazer, na prática, não é? Algo de que materialmente nós possamos dizer, ok, plantei uma árvore, fui ali e resolvi aquela questão de desperdício alimentar. Ok, consegui passar o conceito de que comer hambúrgueres vem mesmo de uma manipulação genética do sofrimento horrível daqueles animais. Pronto, não fiz em concreto. Não é? Estamos aqui ainda no teorizar uma questão muito importante, mas este embasamento, não é, de conhecimento, para mim é fundamental. E este tipo de reflexões, e tu tiveste o trabalho de depurar, não é, o capítulo, de fazer este apanhado, todos estes apanhados assim bem incisivos é que são os grandes argumentos para poder começar a acordar mentalidades. Não podemos violentá-las, porque isso não resulta, não é? Ir de impacto não conseguimos, porque não conseguimos. Independentemente das pessoas já se terem dado conta, têm o mínimo de inteligência para perceber o desastre que está a acontecer na frente dos próprios olhos todos os dias, apesar de o reconhecerem, cruzam os braços e viram a cara para o lado e no dia seguinte parece que já não falaram de nada. Portanto, dar base concreta, sólida a estes argumentos e apresentá-los de forma basilarmente fundamentada na doutrina, que é o que aqui está, é o que fez o Trigueiro, é o que estamos a fazer nós, é o tender para deixar quem nós abordemos com a batatinha quente na mão se não fizer nada, não é? É um pouquinho isto. E é o tentarmos que não fique só a batatinha quente, que fique ali uma atmosfera agradável que dê abertura para se poder trabalhar, para se poder avançar. Como é espírita em Portugal, dependendo das regiões, já tem uma adesão também de não espíritas que é muito curiosa, porque aquilo que aconteceu agora, eu devo partilhar convosco, nas Caldas da Rainha, foi de que num auditório de 660 pessoas, o auditório de repente ficou lotado. E dessas 660 pessoas, mais haveria que queriam participar. O incrível disto é que 50% não eram espíritas. E as jornadas eram espíritas. O tema, ok, é aliciante porque toca todos os seres humanos. Estamos a falar dos humanos com medo da morte. Porque o tema era a vida para além da morte. O tema da palestra. Mas o que se extrapolou dali, não é? E que sai dali, mesmo com as análises do Alexander Moreira, etc., são algo que nos diz que é sólido e que atrai muitas pessoas. Então, se nós conseguimos chegar a um público que já, por mais de metade, nem sequer é espírita, com um tema destes, nós estamos, de facto, a entrar num terreno que é de todos, não é? Não é dos espíritas, isto não é... Nós só estamos a tentar entrar no meio espírita com esta base. Estou a falar de Portugal, porque efetivamente a FEB já está no terreno, não é? Já está a fazer a sua parte. E de que forma? Não tem ninguém sequer noção da dimensão do trabalho deles. O que se vai fazer em Portugal? Vamos contar aqui com o Roberto. Olha, eu agora já estou aqui a comprometer o Roberto em público. Vamos ter que contar com o Roberto, com a capacidade e conhecimento que ele já tem, porque, pelo que eu percebi, e corrijo-me se estou errada, vocês treinaram um MOV de uma forma que, pequenino, mas sólido como um movimento, penetrou na FEB. Consciencializou a cúpula de um movimento que pode depois expandir a mensagem de uma forma extraordinária. Portanto, agora, olha, vais começar a treinar o trenó português também, se for o caso, eu agradeço, porque eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade. Estou aqui para trabalhar,
ok? Vamos lá. Costumo dizer que eu estou aqui para arrumar as toalhas e os copos e os talheres, mas o Roberto vai ter que fazer a comida, vai ter que fazer essa parte difícil. Todos nós, Pronto. tá? É uma equipe de cozinheiros, hein? Não estou sozinho nessa, não. Vocês estão comigo. Todo mundo Tá se certo. ajudando. Todo mundo se ajudando. Até porque meus, meus recursos são precários, né? Mas, enfim, o importante é unir, juntar forças, juntar as pontas da rede e seguir caminhando, fazendo alguma coisa. Uma coisa a gente é perseverante, insistente, característica do taurino, né? Chato, insistente, teimoso às vezes. Vamos lá, vamos caminhar. E nós estamos juntos nessa, tá? Esse é o grupo, são os amigos do meio ambiente e da vida, todo mundo junto. Muito bem, minha amiga Denise. Diga. Posso? Então, eu estou nessa jornada já faz algum tempinho, né? Então, eu estou desde 92. Então, quando eu dava aula, eu falava para os meus alunos assim, eu fui na Eco 92, né? Agora eu não Que falo mais, né? legal. Porque agora entrega a idade, né? Então, eu falava, você já ouviu falar, né? Que uma vez aconteceu, né? Então, assim, faz tempo. Então, eu trabalhei com o pessoal da ISO 14000, quando eles estavam desenhando a ISO 14000, né? Então, assim, dá quanto isso? Uns 30 anos, né? Mais de 30 anos. Bom, mas enfim. Então, assim, o que eu enxergo, tá? Em primeiro lugar, eu vou começar na ordem que você foi passando, Roberto. Foi passando e eu fui anotando, tá bom? Eu acho que um dos maiores problemas é que a gente vê o homem como apartado da natureza, entendeu? Então, assim, o homem é uma coisa, o planeta é outra coisa. E um pouquinho daquilo que a gente aprendeu desde criancinha, se você jogar no rio, o rio leva, né? Se você jogar no mar, o mar leva. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha, pelo menos quando eu vejo os exemplos da minha família, né? Então, a minha mãe fazia sabão, né? A minha mãe aproveitava tudo. Então, éramos 3 irmãos, então, assim, a roupa ia 1, 2, 3, né? Então, ao mesmo tempo que tinha essa visão de que o rio leva, ou o mar leva, também tinha uma maior preocupação, por uma situação financeira ou não, né? Porque hoje para a gente tudo é mais fácil, né? Então é mais fácil a gente comprar uma roupa e jogar fora, né? É mais fácil a gente comprar uma comida e jogar fora, né? Porque o mundo se industrializou e hoje ficou muito mais barato tudo. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha essa preocupação do passar de pai para filho, ou vou fazer sabão do óleo velho, né? Porque se tinha muito menos recursos, né? E hoje a gente tem mais, a abundância está em toda parte, né? Só que o rio não consegue mais absorver tudo isso. Porque, assim, o que é a poluição? Né? Poluição é o que sobra do nosso consumo. Simples assim, tá? Então, assim, se eu comer um pacote de bolacha, sobra o pacote. O pacote é poluição. Se eu vou produzir alguma coisa, sobra o resíduo industrial. Resíduo industrial é a poluição. Se eu falo mais alto do que eu deveria, esse excesso é a poluição sonora. Se eu coloco mais outdoors na rua do que deveria, ou do que a minha capacidade humana de observar imagens, isso é poluição. Então, o que acontece? Chegou um momento que o nosso resíduo ficou tão grande, né, que o planeta não tem mais a capacidade de absorver a nossa poluição. E a gente não foi educado para isso, tá? A gente foi educado para jogar no rio, para jogar no mar, porque o rio leva, tá? E agora a gente está sendo educado para dar um destino para a nossa poluição. Bom, então, assim, isso por quê? Porque a gente sempre se colocou à parte, né? Então, nunca houve uma preocupação se a tartaruga ia comer o saco plástico, ia morrer sufocada com o saco plástico.
né? Porque eu sou eu, a tartaruga é a tartaruga e o mar absorve, né? Então, agora a gente está aprendendo que não. Outra coisa, a ciência não desmente o espiritismo. Só que hoje a gente sabe muitas coisas que a gente não sabia, tá? Então, por um acaso, o Livro dos Espíritos está aqui do meu lado e primeira edição, 1857. Livro dos Médiuns, 1861. Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Céu e Inferno, 1865, e a Gênese, 1868. Relatório da Rachel Carson, que foi uma cientista americana que falou sobre o problema do DDT, sobre o problema do agrotóxico, 1962. Ou seja, 100 anos depois de Kardec, ela falou sobre o DDT. Agora, caramba, na época de Kardec não existia DDT, tá bom? Um dos trabalhos que eu estou fazendo é uma revisão histórica da sustentabilidade. E se a gente for puxar na história, quando que começam os maiores impactos ambientais? Depois da Revolução Industrial. Então, é aí que começa. Antes não tinha? Claro que tinha. Né? Eu falo o seguinte, você nasceu, começou a poluir, ponto. Por quê? Porque a poluição é a sobra do que a gente consome. Então, se nasceu, já nasceu poluindo, não tem como. Né? Então, sim, a poluição já existia, só que a Revolução Industrial, ela intensificou. Né? Em 1861, sinto muito, ninguém estava preocupado com isso. Tá? Não estava. Por quê? Porque não era um problema tão grave. Então, assim, a ciência não desmente. Tá? O que acontece é que naquela época, uma que não era o problema, e duas, nem tudo que chegava para a gente tinha conhecimento suficiente para entender. Tá? E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, com todo o conhecimento que a gente gente ainda não tem capacidade de entender muita coisa, tá bom? Com toda a evolução tecnológica que a gente tem. A gente simplesmente fala no celular e não entende como. E também, pouco me importa entender, o que importa é que eu falo no celular. Agora, como que essa informação chegou aqui, não interessa. Então, assim, Kardec, ele abriu portas e, assim, abriu as cortinas para o que se vivia naquela época e para o que se tinha condições de entender. Chico Xavier veio na época dele e deu uma continuidade para aquilo, e contou um monte de coisa que a gente já começou a ter condições para entender. E te garanto, a gente não entende tudo que Chico Xavier falou. Tá? Ainda não entende. Então, assim, a ciência não desmente. Tá? Ela evoluiu um pouquinho. Né? E coisas que naquela época... Imagina a gente falando sobre o gato está meio morto, o gato está meio vivo, o gato está morto-vivo, né? Hoje, olhando assim, em uma visão espírita, faz todo sentido, né? Esse gato meio morto, meio vivo, nem morto, nem vivo. Mas vai falar isso em 1860, né? O cara vai para a cadeia e para o manicômio e não volta nunca mais. Então, hoje o que a gente está vivendo é assim, o resultado é a maior crise ambiental provocada pelo homem, não é a maior crise ambiental, mas é a maior provocada pelo homem. E uma coisa, outra coisa que eu notei que eu acho super importante, a gente acredita que esse corpo que a Denise tem, né, dois braços, duas pernas, uma cabeça, né, a Denise anda em pé, que isso é o único corpo que existe, né? Não é. Quantas dimensões existem? Quantos planetas existem?
né? Então a gente atribui que o universo é povoado de pessoas, né, de habitantes, assim, né, com essa carinha de Denise. Só que não, né? E acho que pelo contrário, né? A gente deve não, com certeza a gente está no começo de uma cadeia evolutiva, né, que deve ter seres muito mais desenvolvidos que a Denise, com formas muito mais desenvolvidas que a da Denise, né? E se a gente for um pouquinho, né, mais distante nesse universo, né, seres que nem forma tem mais, porque não precisam mais de um corpo físico, né? Aí uma anotação que eu fiz aqui é sobre o meio ambiente, mas antes disso, tem mais uma coisa que eu quero falar, mas eu vou falar isso. Tem coisa que já não tem mais volta, tá? Em relação ao meio ambiente. Tem coisa que o impacto que a gente provocou foi tão grande que não tem mais volta. Hoje eu estava preparando também uma aula, assim, quando eu dava aula na faculdade, às vezes eu falava para os meus alunos, ó, para minha aula vocês têm material, né, lista escolar para a aula da Denise, né, uma caixa de lenço de papel, né, porque eu falava assim, na minha aula vocês vão chorar, né, eu falava isso brincando para os alunos, e às vezes, eu preparando minhas aulas, de verdade eu tenho vontade de chorar. Então hoje eu estava preparando uma aula falando da poluição, da nossa ação, de que a gente está provocando a extinção de muitas raças, né? E aí eu comecei a colocar figuras para ilustrar, né? E aí eu coloquei a figura de um leão, né? Gente, é assim, dá para ter noção, né, que o leão é uma das raças que está em extinção, né? Então a gente fica lembrando do filme da Disney, né, do Rei Leão. Será que o Rei Leão vai ser um programa de ficção? Né? Aquele, um dia existiu o dinossauro, existiu girafa, existiu zebra, existiu leão, né? Gente, que a gente está fazendo, né? Mas, enfim. O esqueleto no museu, né? Nós vamos ver o esqueleto no museu. Não é? Fala sério, né? E só a última coisa, só para eu finalizar, eu prometo que eu fico quietinha, né? A gente trata esse planeta Terra separado do plano espiritual, né? A gente esquece que isso é uma reprodução. Então, e aí a gente vai entrar um pouquinho lá na parte da quântica, Roberto. Como é que são as aldeias espirituais, né? Então, se a gente for lembrar do filme Nosso Lar, né, que mostra bem como é o nosso lar, né? Existe meio de transporte no nosso lar? Existe ou não existe? Parece que sim, segundo o André Luiz. E a gasolina? Tem algum posto de gasolina no nosso lar? Pois então. Pois então. Então, assim, as pessoas continuam precisando se locomover. As pessoas continuam precisando se comunicar. Tanto nessa como em outra dimensão, não é? Agora, como é que do lado de lá eles conseguem se locomover sem um combustível fóssil e a gente ainda não consegue se locomover aqui? O que está faltando para a gente dar essa virada de chave, né? O que está impedindo a gente dar essa virada de chave? Então, assim, tudo que a gente tem hoje foi feito baseado numa forma de energia não renovável. A gente aprendeu a ser assim. A gente aprendeu que para a gente gerar calor, a gente precisa queimar madeira. Era assim. Foi assim durante muito tempo, né? Aí alguém descobriu o aprimoramento dessa queima da madeira, né? Assim, o carvão,
né? Poxa, o carvão foi um salto quântico, né? Na época. Uau! Né? Aí depois alguém descobriu a queima do petróleo. Gente, o que a gente evoluiu com a queima do petróleo? Então, o nosso modelo de crescimento, ele foi baseado numa energia ruim. Numa energia ruim para o mundo, numa energia ruim para a gente, né? Para a gente bicho humano, para a gente bicho, né? Os bichinhos da foto, né? Então, esse modelo energético é ruim. Veio o barquinho, o que eu coloquei no site, no grupo hoje. Veio um barquinho, né? Da pandemia. E a gente ficou sem queimar os combustíveis fósseis. E a gente falou, nossa, como é bom viver, né? Sem fumaça. Legal. A gente aprendeu? Não. A gente achou legal viver sem fumaça, mas a gente não aprendeu. Veio o segundo barquinho, Ucrânia, né? A Alemanha teve que abrir mão de um monte de coisa, inclusive do calorzinho, né? Porque ela teve que abrir mão do gás que veio da União Soviética, da oposição antiga, né? Das antigas, do gás russo e tal. A gente aprendeu? Não. Poxa, a Alemanha depende, Europa depende da Rússia. Europa depende do combustível da Rússia. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Oriente Médio, qual que é o medo? Né? Tá todo mundo com medo do quê? Da bomba atômica? Não, a bomba atômica é ficar sem petróleo. Essa é a bomba atômica. Tá. E aí? Então, assim, enquanto a gente não sair do quadrado e achar que a única forma de energia é a que vem do petróleo, a gente vai ficar rodando em círculo. E não vai sair do lugar. Sem dúvida. Só que, assim, isso vai mudar. Isso vai mudar muito antes do que a gente imagina. De um jeito ou de outro. Né? Não sei se do melhor. É. Por isso façamos a nossa parte, né? Logo. Né? Porque, assim, esse monte de gente, né, que tem agora, esse monte de pesquisa, o pessoal da área da medicina que está se aproximando da área espírita, na verdade, isso não é novidade. Quando eu ainda estava no Brasil, em 2016, o pessoal da Unicamp já estava formando um grupo de cientistas que estava estudando o espiritismo. Eu já vou parar, Paula, aí eu não falo mais nada. Eu fui, em 2014, para os Estados Unidos para fazer uma palestra e já tinha um grupo que estava estudando o caráter espiritual das empresas. Então, não espiritismo, mas a espiritualidade, a importância da espiritualidade dentro das empresas, né? Então, assim, essa moçada que está chegando agora, né? A gente pega os cristalzinhos, né, que estão andando por aí. Então, assim, isso vai mudar mais rápido do que a gente espera, muito mais rápido do que a gente pensa. E vai colocar um monte de coisas que a gente acredita em choque. E só para fechar, deixa eu só falar uma coisa. São 2,4 bilhões de cristãos, população de 8 bilhões. Tá? A religião cristã, ou o cristianismo, é a maior. Vou chamar de crença, né, mas não é o nome correto. Né? Então, sim, então quando a gente fala, ó, 28%, desculpa, 30% da população do planeta é cristã. Tá? A gente tem outras religiões e tem gente que não se identifica com nenhuma religião. Nenhuma, sim. E tem gente que se identifica com várias, com algumas, em um pacote, né? Muito bom, Denise, muito bom.
Te agradeço. Muita coisa importante que você traz e que a gente precisa refletir. Precisa refletir e agir. Muito E bom. agir. E agir, e agir. Não, e parar de achar que, Com no temor. plano espiritual, blá, 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 blá. A É. gente é uma cópia do plano espiritual, né? Hello? Tirar as frases de efeito da pauta. Mas o Kardec não falava. Claro, em 1860 não falava, não. Né? A Contexto gente era outro. começou a falar em 1960, então, né, eu acho que Contexto precisa era outro. só... Muito bom. Isso aí, Denise. Muito bom, muito Ui. bom. Obrigado de coração. A gente precisa disso, dessas contribuições. Deixa eu dar um abraço aqui, virtual, no Alberto, que chegou. Eu sei que o Alberto... Alberto, seja bem-vindo, meu irmão. Eu sei que a rotina é pesada aí, trabalho e tal, que não é fácil. Agora, no Brasil, são 4 horas a menos, e o Alberto ainda conseguiu o heroísmo de chegar. Mas, viu, Alberto, eu me comprometo contigo de te passar um resumo sobre tudo que a gente tratou aqui, tá? Me comprometo, estamos juntos, tá bom? Estou muito feliz com você conosco aqui, estamos muito felizes. E, gente, já encaminhando para o fim, nós já estamos quase batendo 1h30, deixa eu passar a palavra para a Ana Paula e abrir também para alguma consideração final das demais, tá? Fiquem à vontade, por favor, tá bem? E agradecer, né? Agradecer imensamente. Mas vamos ouvir a Ana Paula e depois abrir para consideração de outras amigas. Olha, eu vou tentar ser mesmo muito rápida, Roberto, num apanhado também do que disse a Denise, mas agora faço o link com o que ela disse no fim. Muitas vezes nós temos a tendência de dizer Kardec disse, não é? O que está plasmado em Kardec. Kardec, nós temos dificuldade em o ver como o redator, o escrevinhante, o não sei como definir, com todo e devido respeito por Kardec, porque nós nunca nos podemos distanciar do facto de que Kardec só reuniu o contributo da espiritualidade superior, que veio avassaladoramente naquela época abanar a humanidade. Porque se nós formos ver nos precursores do espiritismo, encontramos mesmo a frase de Conan Doyle, se não quero errar, de que houve a maior invasão ao planeta Terra. Ou seja, a espiritualidade superior, ela deu-nos diretivas em abstrato, se nós pensarmos. Já só uma, e faço o link também com uma frase que aqui foi dita, que é de Emmanuel, eu não conhecia, de uma obra, eu registrei, sabes que eu sou um desastre com memória, então. Nós temos no Livro dos Espíritos algo que resume muito, é uma respostinha assim que nos põe logo no sítio. A resposta começa com qualquer coisa que diz do átomo ao arcanjo. Sim. Ponto. A física quântica não descobriu nada. E Joana Janssen se força. Pronto. Se nós conseguirmos entrar verdadeiramente, e depois na parte da Gênesis, então, salvo seja, que aquilo é difícil de se farta, não é? Pela parte que me diz respeito, pronto, nós vamos entrar num mundo que nos mostra o quanto já estava plasmado ali tudo o que nós temos nas mãos. Não tinha nome, mas o que é que eles queriam dizer com do átomo ao arcanjo? Eles já tinham noção do que era um átomo em 1800 e tal, não é? E a espiritualidade superior tem bem mais noção do que outros átomos seja. Aliás, a infinidade de medições inferiores eles já as conheciam. E têm uma tabela periódica, como nós sabemos, que supera bem de longe tudo aquilo que algum dia imaginemos, que não temos noção, certo? Basta imaginar como é que os engenheiros siderais formaram toda aquela coisa linda que nós vemos lá no filme de André Luiz e outros que estão por aí. Mas, exatamente, o átomo não é de longe a menor parte. E podemos ir na escala tanto inferior como superior e disparamos valores que já estão no fundo aqui a ser definidos, não é? O que é que eles nos dizem na linguagem do tempo deles? Entre o átomo e o arcanjo, nós não tínhamos a capacidade na altura para abranger o que eles queriam dizer com isto. E Emmanuel reforça naquela frase que o Caldas aí, que o Roberto aí deixou. Olha, agora, assim muito rápido,
em relação à poluição, em relação ao que disse a Denise, eu estava aqui a pensar e realmente poluição, nós até tivemos um planeta que nos aturava alguma poluição, não é? Dentro de alguns equilíbrios, porque de facto o planeta tem recursos, somos nós é que estamos a desaproveitá-los. O livro dos Espíritos, mais uma vez, tem lá isso clarinho. Está no egoísmo do homem e no desequilíbrio e nas dificuldades que nós temos, não é? De gerir tudo aquilo que temos. Continuamos a ter essa dificuldade, com base no que diz a Denise mais uma vez também, no intercâmbio através de energia que é poluente. Pronto, mas agora vamos ver a parte boa disto. Porque nós saímos daqui todos a chorar, a achar que não há soluções e então o que é que estamos para aqui a fazer, não é? Então também não vale a pena estarmos aqui. Já está entregue a parada, não precisamos fazer mais nada. Pronto, então, E há o que fazer. a capacidade de absorção do planeta, como diz a Denise e bem, deixou de existir. Pelo excesso e pelo desequilíbrio, mais uma vez. E por tudo aquilo que também se foi criando de menos dentro da lei do Lavoisier, não é? Tudo se ganha, nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma, mas agora transformar resíduos atómicos que estão lá nas caixas de chumbo no fundo do oceano, venham eles. Ainda não conseguiram. E agora a historinha de nós acreditarmos também que a solução estava nos carrinhos elétricos, não é? Também não está. Estamos outra vez com as ações do mal menor. Estamos outra vez com a história de não saber onde vamos pôr os ácidos das baterias, que ainda ninguém descobriu nem ninguém explicou onde é que vai pôr. Assim como ninguém nos diz o que é que se está a fazer às criancinhas nas minas de lítio para nós termos aqui a porcaria de telemóvel. Pronto. Não vamos estar a pensar nas coisas negativas. Para a frente. Veio à luz, já se está a agir contra isso. Também é importante que assim seja. Já está a haver ações concretas, não é? Pronto, por aí fora. Muito agora, bem. O que eu queria dizer é isto. Onde é que está a esperança nisto tudo? Gente, eu no outro dia estava a conversar com os meus filhos e eles a rebater-me com uma força brutal. Isso não é possível, jovens, ok? Estou a falar de 23 e 15 anos. E eu dou por mim, em minha casa, a fazer a luta contrária. Quer dizer, deviam ser os meus filhos a abanar-me em relação a certas coisas. E eu estou a fazer aqui um papel um bocadinho duro. O Japão, eu tinha acabado de dizer que há 30 anos vi um exemplo de um motor a combustão que produz vapor de água. Chama-se motor a combustão por hidrogênio. Porque era perigoso, porque rebentava, porque explodia, porque fazia, porque acontecia. A Bosch, há 2 anos atrás, estou a falar aqui mesmo da minha região, estava para desenvolver, e está a desenvolver, o sistema de combustão para todo o sistema de aquecimento. Okay? Não são cilindros, como é que se chamam aqueles que levam gás? Os esquentadores. Okay? Com base na combustão em hidrogênio. E alguém na altura me disse, o engenheiro, mas isso vai ser complicado, os riscos, a explosão. Qual é a última notícia que eu li ontem? O Japão, não sei se alguém já viu, Toyota, Mitsubishi, essa gente toda, tem neste momento um carro produzido com motor a combustão por hidrogênio. Exatamente. Agora, ele vai explodir? Eu não li os pormenores, mas se eles conseguem lançar o automóvel, deverão estar ali a prever algumas medidas de segurança extra. Com certeza. A tentativa já foi feita. Na esperança, não é? Pronto. Agora, em relação ao leão, lembrei-me logo daquele exemplo do Carlos Villarraga. Nós ficamos feridos com a extensão do leão, que é um grande mamífero, ou a possibilidade dele se extinguir. E é irreversível o dano que estamos a causar, porque todos os anos são 70 mil espécies que nós não vimos, que já extinguimos, e que se calhar não vamos conseguir recuperar, não é? Sim. Essa, para mim, é se calhar a facada mais dolorosa, porque após extinto, desequilíbrio da cadeia ecológica, o desastre todo, pronto, enfim. O que está já feito, já está. Portanto, mais uma vez, não podemos partir dessa base, senão entramos em desalento e não avançamos com isto, não é? Exatamente. É outra daquelas que não nos pode deixar de desistir. Isso mesmo. Depois, hoje, precisamente hoje, eu mandei para o Roberto, dei por mim a ver é algo que está acontecendo na América, tem nome, é uma união de vários seres iluminados em vários campos, mas que descobrem como recuperar os solos. Obviamente, estamos a aniquilar, ou tentar aniquilar os agrotóxicos, etc, etc, etc.
como restaurar e produzir com menor dano, menor consumo de água, sem pesticidas, enfim, é lindíssimo como documentário. E uma das coisas que eles têm é um senhor, muito simpático, aliás, a pessoa mais sorridente do mundo, que aparece lá no meio, parece assim um Einstein muito louco, que inventou uma casa, tipo uma pirâmide, mas que tem todo um sistema que eu os convido a ver. Essa casa produz energeticamente o suficiente para um raio de ação enorme a nível energético. Interessante. Muito bom. Num respeito brutal pela natureza. Eu não sei até que ponto é que nós verdadeiramente não temos já aqui seres com alguma evolução, porque a Denise fazia a pergunta e a resposta que nós temos, no fundo, é o nosso nível evolutivo. É o nosso nível evolutivo que nos leva ainda aos desastres todos que aqui temos, não é? E é contra isso que nós estamos aqui todos a tentar lutar um bocadinho contra a nossa falta de evolução própria, de cada um de nós, não é? Pronto. E então, eu convidava-vos a ver esse documentário, como há também o Amanhã, de que eu já falei, mas este também é um outro que agora ganha vários prémios e está a fazer furor. Claro que temos o monstro Monsanto logo lá, não é? Temos logo ali uma luta contra a Monsanto que vem em paralelo a tudo isto. Agora, se me perguntares se era possível, há 20 anos eu fiquei aterrada com... Também foi outro documentário que eu vi, em França, na altura. Se era possível lutar contra a Monsanto, não era, porque te matavam. Eu estou a falar de 2 funcionários que dentro destes monstros se rebelaram contra o que estava a acontecer, contra situações específicas, simplesmente foram mortos. Eles desapareceram misteriosamente. Neste momento, eles não conseguem matar centenas e centenas de pessoas. Portanto, já houve aqui uma evolução. A Monsanto pode tremer e nós não sabemos se vai ser até mais rápido que aquilo que nós sonhamos. Esta é a minha esperança. Precisamos ter esperança. Gente de ciência e gente que pôs na prática, agricultores que vocês vão ver lá, é gente que põe na prática e demonstra e sai cá para fora com tudo já feito. Não foi nós estamos a desenvolver e tal. Não, chegam com conhecimento e com o know-how que eles têm e o que eles realizaram, está lá. Muito bom. E pelo mundo fora, tanto que nós não conhecemos. Que não está, o que eu acho é que não está a haver, porque não há nos nossos meios de comunicação, não há interesse, não há haver interesse. Há barreiras, não deixam passar. Agora imagina o que era haver cineastas no mundo, e eu até conheço um rapazinho que está novinho a meter-se por aí, e está na América do Sul neste momento, há meses, por que não agarrar agora outra vez num cineasta, como fizeram os outros 3 cineastas que fizeram tal documentário, O Amanhã, que reuniu pelo mundo todos aqueles exemplos, por que não voltar a fazer um grande apanhado pelo mundo? Por que não perceber onde é que está realmente a evolução? Não é? Nós aqui estamos pequeninos, estamos no nosso meio espírita, mas também estamos, e como nós, muitos outros pelo mundo estão. Portanto, vamos acreditar, Denise, querida, beijinho está grande, está grande. Vamos mesmo acreditar, vamos mesmo, quando vier a lágrima, pô-la de lado e dizer, bolas, mas eu estou a fazer a minha parte e vou continuar. E isto vai mudar. Porque somos teimosos, isso mesmo. Muito bem, Ana Paula. Nós estamos já extrapolando um bocadinho do tempo, não quero invadir a agenda noturna das amigas aí, não é? Não, minha agenda noturna é uma live agora. Para falar de... como chama? A síndrome do impostor, né? Sim, divulgou para nós isso. Na verdade, eu passei só para você. Sim, muito bom. Que isso é muito legal, viu, Ana Paula? A síndrome do impostor é como a gente se sente. Assim, síndrome do impostor é você achar que você é impostora, né? Que você não sabe o suficiente, que uma hora alguém vai descobrir que aquilo que você está falando é tudo balela, né? Que nada daquilo é verdade. E por que acontece isso, né? Acontece geralmente quando a gente é pressionado, passa por um estresse, né? Bullying, enfim.
E nessa área de sustentabilidade, de vez em quando, a gente passa por isso, né? Quer dizer, a pressão a gente passa todo dia, né? Mas de Sim. vez em quando, assim, dá aquela síndrome do impostor e fala assim, mas será que eu estou fantasiando tudo isso? Não, o mundo não está acabando, né? O leãozinho não está morrendo, eu acho que eu estou exagerando, porque isso é cíclico e tal, né? Dá aqueles 5 minutos de impostora, né? Aí depois você fala assim, estou, né? Vai para lá, porque... Né? Porque o papo é sério e o problema é grande. O papo é Recomendo sério, que o problema assistam, vai ficar gravado no no... Instagram, né? Isso. Tá. Então, mas só uma coisa que eu queria falar, é assim, eu trabalhei, o começo da minha carreira foi na indústria petroquímica. Eu trabalhava na Ródia, no Brasil a Ródia era bem forte, né? Aqui na Europa é a Rhône Poulan, né? Então a Ródia que criou uma série de produtos, que ela não é responsável pelo problema que aconteceu em Cubatão, né? O problema de Cubatão é da Union Carbide, mas a Ródia comprou aquela usina e assim, levou esse problema por muito tempo e foi responsabilizada por isso. Pode ser certo, pode não ser, ela ter sido responsabilizada, enfim, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pensa, qual que é o problema da Monsanto? A Monsanto tinha um tesouro na mão, tá? Um dos maiores problemas da humanidade é a fome. Ela tinha um tesouro na mão, que ela tinha como acabar com a fome, aumentar a produção mundial de comida. E o que ela fez com isso? Né? Então, a indústria química ela é muito importante. A indústria química é pouco poluente. Como assim, Denise? A indústria química Gente, a água do mar é química pura, é água e sal. Né? Essa descoberta dos portugueses agora, né? 2 águas em uma água, né? Isso é química. Então, a química, ela é tudo de bom. A petroquímica, que é o uso do petróleo, né, para produzir reações químicas, é que não é boa. Tá? Porque quando a gente queima petróleo, a gente gera um monte de poluentes que a gente conhece. Então, assim, a Monsanto, ela foi muito importante e poderia ter dado grandes saltos. Né? Só que, infelizmente, o que eles fizeram com a química? Né? Eles usaram uma série de pozinhos de pirim-pim-pim, né? E se a gente for lá atrás, a gente vai ver que uma das estudiosas sobre isso é a própria Raquel Carson, né? E que tudo aquilo que eles descobriram acabou sendo usado de uma forma muito prejudicial para o meio ambiente. Então, de novo, o incômodo que eu tenho é o quanto a gente está disposto a abrir mão, né? Eu falei outro dia do bolso, o bolso é o que dói, né? Alguém falou, não, a gente tem que conscientizar, não é quem foi. É verdade, a gente tem que conscientizar, a gente tem que dar educação, né? Mas, assim, o mais rápido é o bolso. Então, assim, o quanto que a gente está disposto a abrir mão do ganho em prol do meio ambiente. Né? Porque, assim, muito... tá legal. Então, a comida orgânica é muito legal? A comida orgânica é muito boa? Quantas pessoas a gente consegue alimentar com a comida orgânica do jeito que a gente tem hoje? Eu preciso de um acelerador. Qual que é esse acelerador? A química. Né? Porque a química é o catalisador. A química, sim, não a petroquímica. A química, ela é um catalisador. Ela acelera os processos. Então, quando eu olho hoje a questão da fome no mundo, né, como que eu posso fazer esse equilíbrio? Então, a gente fala assim, hoje na Europa é muito difícil a gente ver alguém passando fome, verdade. Hoje na África é muito difícil a gente ver alguém que não passa fome, também é verdade.
Ah, então, é porque o europeu come mais e o africano come menos? Não. É porque, de alguma forma, a gente precisa encontrar essa equação para aprender a produzir mais. E, de novo, eu volto a falar, como é que é feito do lado de lá, né? Então, a gente viu no nosso lar, as pessoas se alimentam. Do quê? Como? O que que a gente precisa de alimento, né? Então, Muito bem. assim, de Oi. novo, cadê o equilíbrio dessa reação? Cadê o abrir mão do excesso de ganhos para a gente conseguir esse equilíbrio? Porque a Monsanto, ela não se perdeu no produto, ela se perdeu no ganho. E a solução para a fome passa também pela caridade com os nossos irmãos animais, né? Criados tem muito mais vaca do que brasileiro hoje em vários países. Nossa, E tem um aí, documentário, e eu aí acho que eu grãos, passei né? para Grãos que vocês. são produzidos para alimentar tudo isso, para gerar bifes, enfim, sendo que podiam alimentar e resolver o problema da fome no mundo, né? Para gerar energia, né? E gerar Porque energia, quando exato. você fala em plástico bio, quando você fala em carro movido a álcool, né? É da natureza. Gente, tá bom demais. Eu queria poder continuar muito aqui, porque eu estou aprendendo demais com vocês, mas nós vamos ter que encaminhar para o final, infelizmente. O que é bom dura pouco, né? Nós vamos ter que encaminhar para o fim. Olha, foi o primeiro dia de uma jornada, foi maravilhoso, foi simplesmente maravilhoso e promete muito essa jornada, promete muito mesmo. Eu quero agradecer de coração, né, o Denise, Ana Paula, Carla, Rosalva. Rosalva, que bom que eu consegui falar contigo hoje. Aí deu certo da Rosalva entrar, fiquei feliz, fiquei mais coração mais tranquilo. O Alberto também, Alberto, conta comigo, estamos juntos. Eu vou te passar um resumão aqui do que a gente falou. E no grupo da terça-feira do mês, que é do Brasil, que o Alberto está no Brasil, aí o Alberto tem chance de participar. Então, assim, gente, muito obrigado, quero agradecer de coração. E eu vi um tchauzinho aí de vocês. Nós vemos no dia 2 de maio, né? Até lá, seguimos juntos, vamos conversando ali pelo grupo do Whats, trazendo exemplos, opiniões, grandes histórias, como todo mundo está trazendo. E a gente vai crescer nisso e vai ganhar esperança, né? Vai ganhar esperança para o grande salto que está para vir aí. Muito obrigado, gente. De coração. Vocês são show, nota 10. E, por favor, critiquem, sugiram, porque é um trabalho nosso, tá bem? Tudo que a gente puder fazer para melhorar, por favor, façam isso. Vocês vão estar ajudando tremendamente a nossa causa, tá? Obrigado, de coração, e até uma próxima. Tchau, muita gratidão. Muito obrigada pela oportunidade.